A paz, irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Vou puxar um pouquinho mais para cá essa mesa. Paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez, que quem vos saúda com a doce paz é o vosso irmão em Cristo, Zaqueu. Que Deus vos abençoe. Antes de começarmos, eu preciso que você curta, comenta, compartilhe e se inscreva neste canal, para que eu possa colocar mais conteúdos que possam ser de bom proveito para nossas vidas espiritual, porque eu costumo dizer que o mais importante para Deus é nossa vida espiritual. É o nosso interior diante de Deus que mais importa. E eu preciso neste canal, cada live que eu vou fazer é para o crescimento espiritual de todos vocês que vão assistir e que são inscritos neste canal e que vão se inscrever neste canal. Que Deus possa cada dia mais abençoar todos na presença de Deus. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai cada dia mais te abençoar se inscrevendo neste canal, porque nós estaremos aqui abençoando a todos e orando por todos, para Deus operar seus sinais, suas maravilhas na vida de todos vocês. Que Deus os abençoe. Amados irmãos, para começar, a minha trajetória a trajetória da minha fé começou desde quando eu tinha 6, 7 aninhos de idade, na igreja pentecostal Deus de Amor, né? Eu me lembro lá no bairro Tiago, Chapecó. A gente ia todas as noites na igreja com meus pais, e meus pais naquela época nem eram daniéis. A minha mãe não era nem chegada ao cargo de Ana, se é que assim eu posso dizer cargo. Eles eram cooperadores, meu pai cantava, minha mãe cantava e nós frequentava a igreja juntamente com eles quando eu era pequeno. Tempos maravilhosos que ficaram marcadas em meu coração, porque naquele tempo, não sei se não me falha a memória, era 1989, não, 1998, se não me falha a memória. Naquele tempo, meu pai levava todos nós para a igreja, colocavam a gente bem na frente do altar, sentadinhos, tudo juntinho, para ouvir a palavra de Deus. E eu costumava dormir, e quando chegava a hora da revelação, momento da oração por revelação, meus irmãos me cutucavam para me acordar, porque era a parte que eu mais gostava. Naquele tempo, quando eu era bem pequeno. Amados irmãos, e era de se admirar naquele tempo a forma, o procedimento dos pastores da IPDA. Antigamente, eu olhava para o corte de cabelo deles e ficava tão empolgado. Eu dizia no meu coração, quando eu crescer, quero ser que nem eles, porque eram homens. A gente olhava para eles, a gente via o Espírito Santo na vida deles. Eles pregavam com muito fervor, com simplicidade, mas com aquela autoridade e fervor, debaixo da unção de Deus, que de maneira que, quando pastores naquele tempo, eu me lembro que quando uma vez, várias vezes aconteceu, mas um desses dias, num desses encontros de cultos, eu me lembro que o pastor pegou o microfone para saudar a igreja, e era uma sexta-feira à noite. Quando ele pegou o microfone, amados irmãos, os demônios começaram a se manifestar. Os demônios começaram a se manifestar. Pessoas começaram a ser libertas pelo poder, pela unção de Deus na vida daquele homem. E aquelas pessoas ficaram libertas para a glória de Deus. Eu fiquei tão empolgado
tão impactado por ver aqueles sinais com apenas 6, 7 aninhos de idade. E o meu sonho sempre quis ter essa presença gloriosa, essa graça que eles tinham naquele tempo. E ainda tem, eu acredito, vamos crer que tem. Então foram momentos especiais na minha vida que ficaram na minha vida até hoje. Até hoje. E graças a Deus, hoje a minha fé é baseada naquilo que eu aprendi, pela graça de Deus. Por isso que abri este canal para novamente falar da grandeza de Deus neste canal e para que os irmãos ou você venha receber da parte de Deus a grande bênção, o grande milagre. Então eu nasci na Igreja Pentecostal Deus e Amor e de lá para cá até os meus 18 anos. Completei 18 anos, me batizei. Os irmãos celebraram o ato do santo batismo, desei as águas do santo batismo para cumprir com o propósito de Deus. E batizei nas águas no santo ministério na Igreja Pentecostal Deus e Amor. Eu me batizei e naquele tempo, a minha saída da IPDA, eu posso dizer que é por Deus. Eu só sei dizer assim porque várias vezes orei no monte para Deus confirmar e as coisas foram acontecendo e hoje estou aqui para a glória e para o louvor do nome do Senhor Jesus. E hoje o que eu carrego sobre mim é o legado que eu aprendi na minha antiga igreja, a IPDA. Carrego sobre mim ainda as marcas dos dons do Espírito Santo, os dons da revelação, dons de sinais, prodígios e maravilhas. E inclusive agora as igrejas atuais não concordam com o agir do Espírito Santo de Deus. Não concordo com os milagres de Deus. Por que não concorda? Porque um sinal de que uma igreja da atualidade que não concorda com a atuação do Espírito Santo dentro da sua igreja é porque eles proíbem a oração e o jejum, a dedicação na obediência à doutrina de Cristo. Porque aonde não tem doutrina de Cristo, aí não, Deus, o Espírito Santo não habita. Porque Deus disse na sua palavra, sede santos como eu sou santo. Sede santos em toda a vossa maneira de viver, diz o Espírito Santo, diz o próprio Espírito Santo. Lá no Velho Testamento e relembrado pelo apóstolo Pedro. Então, amados irmãos, era muito impactante naquele tempo, quando a igreja IPDA buscava a presença do Espírito Santo de Deus, quando homens eram compromissados com oração e jejum. Era muito impactante as mulheres cheias do Espírito Santo. Eu me lembro, meu pai tão esforçado, minha mãe também foi esforçada também. Eles pagavam aqueles caminhão antigão, tudo aberto em cima, aqueles caminhãozão, tipo, com cabeça amarela, tudo. Eles pagavam o frete para o homem e convidavam bastante gente para ir cultuar de Chapecó até Coronel Freitas, em uma vigília ou alguma campanha de milagres diante de Deus. Então meus pais foram fervorosos para levar as almas até a casa de oração, para mostrar o poder de Deus operando na vida deles, né? Operando na vida daqueles que aceitavam o convite deles, né? E iam com eles para a igreja e recebiam de lá
a cura divina, o milagre, o livramento de bastante coisas boas que o Espírito Santo proporciona todos os dias até hoje em nossas vidas. Então, meus pais foram muito esforçados na obra de Deus. Com eles aprendi bastante sobre a oração e sobre a palavra de Deus. Então, amados irmãos, por que os milagres por que a maioria das igrejas hoje não aceitam a atuação do Espírito Santo no meio das suas igrejas? Por quê? Porque não querem compromisso com a palavra de Deus. Porque não querem compromisso com a palavra de Deus. Porque não querem obedecer a palavra de Deus conforme ela é. E andam segundo as suas paixões, segundo as suas imaginações. Né? Portanto, quando a IPDA tinha a presença de Deus, hoje tem ainda, graças a Deus, por intermédio de alguns irmãos, mas a presença do Espírito Santo era notório em qualquer IPDA que você ia. Por quê? Porque a IPDA era uma regra do Espírito Santo, de não rejeitar o Espírito Santo dentro da IPDA. Esta era a regra do próprio Espírito Santo de Deus. O temor, a vigilância, o amor, o jejum, a oração, a santificação do corpo, da alma e do espírito. Então isso era notório na vida dos irmãos. E hoje a gente não vê mais a manifestação do Espírito Santo dentro da atual IPDA. Porque está escasso o temor, a santificação do corpo, da alma e do espírito, a obediência à doutrina de Cristo. Lembramos agora da igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, que o povo cria na palavra de Deus. Eles acreditavam no poder de Deus. E o temor do Senhor era com eles. E perseveravam unanimemente na doutrina dos apóstolos. E os milagres aconteciam. E eu trouxe uma palavra de Deus nesta manhã para ler aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, e em seu versículo de número 12. E diz assim a palavra de Deus: E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportava os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorriam muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espírito, os imundos, os quais eram todos curados. Olha só que interessante. Era uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, cheia da presença de Deus por meio da obediência à palavra de Deus. Como é que uma pessoa que não obedece ao Espírito Santo de Deus, que não anda segundo sua palavra, como é que essa pessoa vai receber a presença do Espírito Santo de Deus para fazer tais milagres? Não existe. Não existe. Se a igreja se manifestar perante a presença de Deus de novo, obedecendo a sã doutrina de Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus vai descer novamente. Não, o Espírito Santo não vai descer novamente, já está aqui, mas ele vai ter comunhão com este povo. Ele vai ter comunhão com a igreja de novo. Porque o Espírito Santo, ele é santo. Ele não é corrupto. Ele é o Espírito Santo que caminha com a igreja, se a igreja estiver aliada com os pensamentos santificados. Vamos ler no capítulo de número 2, e versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos,
na comunhão, no partir do pão e nas orações, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha só, irmãos, perseveravam na doutrina dos apóstolos, ensinamentos dos apóstolos, porque doutrina é ensinamento dada pelo Espírito Santo de Deus aos apóstolos. Os apóstolos ensinavam o povo a sã doutrina e o povo obedecia à palavra de Deus. Na comunhão do partir do pão e nas orações também. Em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha só que interessante, irmãos. Então a união entre a igreja do Senhor e entre a igreja do Senhor era muito forte. Por causa da obediência, a igreja do Senhor opera seus milagres, opera os milagres de Deus. É por isso que estou aqui hoje, relatando um pouco do meu testemunho, da onde eu vim, para início desse vídeo, para que os irmãos possam me ajudar a alcançar mais pessoas, a alcançar mais vidas, a alcançar mais pessoas, porque eu ainda creio que Deus, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele pode fazer muitas coisas, Ele pode curar, Ele pode te usar, pode te levantar, basta apenas nós voltarmos aos princípios do que nós aprendemos, do que nós temos ganho. A Bíblia nos fala que nós devemos tomar cuidado para que nós não venhamos perder o que nós temos ganho, que é a palavra de santificação de Deus. E que Deus vos abençoe. Vai um forte abraço aqui. E estou no processo da campanha ainda. Vai até sexta-feira. E que Deus possa abençoar todos vocês. Curtam, compartilhem, comentem. E que Deus venha cada dia mais prosperar a sua vida financeira, a sua vida espiritual principalmente. E que fiquem todos na paz do Senhor, do Salvador Jesus. Que as maldições do inferno venham cair por terra e que você possa ser abençoado, receber toda sorte de bênçãos sobre a sua vida. Amém, irmãos? Deus abençoe.